Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa Morelli e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho a minha experiência com a minha rinoplastia. Bom, eu fiz a rinoplastia há mais ou menos um ano, no dia 28 de março, vai fazer um ano agora no final desse mês. E eu fiz porque eu tinha um calombinho aqui, né? E isso sempre me incomodou muito. E a ponta do meu nariz também era um pouco caída. Quando eu dava risada, ela ficava para baixo. Então, assim, sempre tive muita vergonha do meu nariz. Sempre falei que queria fazer, mas eu não achava um médico que me desse um resultado satisfatório. Eu não conseguia achar pessoas que tinham feito e que eu tinha visto resultados bons para realmente poder falar, ó, eu quero fazer com esse médico, eu gostei dos resultados dele, então eu acabei demorando muito por conta disso. Bom, até que eu entrei num grupo do Facebook, que é de cirurgias plásticas, e depois de muito tempo que eu entrei nesse grupo, duas meninas postaram fotos de antes e depois com uma médica, que é a doutora Sabrina. Ela atende lá na Dream Plastic, aqui na Rua Vergueiro, em São Paulo. E aí eu adorei os resultados super delicados, super naturais, exatamente como eu sempre procurei. E aí eu fiz a minha consulta com ela, conversei bastante, expliquei como eu queria, falei que eu não gostaria de nada muito artificial. E aí eu fiz os exames, né, tudo, levei pra ela me explicou que eu tinha um desvio de septo muito grande, o que eu já imaginava, porque o meu médico já tinha me falado isso, e que eu precisava de um otorrino também na cirurgia para auxiliar. E aí eu também acabei corrigindo junto o desvio de septo na cirurgia. Bom, feitos os exames, marquei o dia da cirurgia. Eu fiz no Hospital Rubem Berta, aqui em São Paulo também. A minha cirurgia estava marcada para as 7 horas da manhã. Começou por volta de umas 8h30. Atrasou até que um tempo razoável, foi pouquinho. Foi super rápida a cirurgia, acho que durou em torno de no máximo umas 2 horas. E aí, assim que eu saí da cirurgia, eu lembro de eu ter acordado na salinha de recuperação e eu vomitei sangue. Só que as enfermeiras falaram que era muito comum, porque como eu trabalho toda essa região, então o sangue às vezes acaba acumulando e a gente acaba, depois que acorda, acaba vomitando um pouquinho do sangue, mas que era extremamente esperado que isso acontecesse. Fui pro quarto. Cheguei no quarto, já pude comer um pouquinho depois de um tempo. Quando eu comi também, vomitei um pouquinho mais de sangue. E aí, quando foi 7 horas da noite, mais ou menos, eu tive alta. Bom, aí fui com o gesso, né? E depois com uma gases aqui, porque tem um sangramento um pouquinho chato no primeiro dia. Então, precisava dessa gases aqui para conter esse sangramento. Fui pra casa, jantei normal, não vomitei mais depois. Ia trocando o curativo basicamente de mais ou menos 1h30, mais ou menos a cada 2 horas, por aí. Sangrava bastante. Mas assim, dor nenhuma, não senti nenhuma dor, a cirurgia foi extremamente tranquila. Já lá no terceiro dia, eu comecei a ficar aqui embaixo, assim, não fiquei roxa, mas eu fiquei bastante amarela. Mas roxa eu não cheguei a ficar. Só que eu fiquei muito inchada. Fiquei muito inchada, assim, bastante mesmo. E o olho, assim, bem inchado, aqui muito amarelo mesmo, mas nada roxo. E nada de dor. Eu não senti absolutamente nada de dor em nenhum momento. A única coisa que foi muito chato, meu nariz, ele ficou extremamente entupido, congestionado mesmo, a ponto de eu pingar o remédio e o remédio descer na mesma hora. Ele entupiu muito e isso me incomodou demais, eu não conseguia dormir direito, para dormir era muito ruim, era muito incômodo, faltava ar, parecia, e essa foi uma parte assim muito chata. Eu até lembro que eu cheguei a ligar na clínica algumas vezes, porque eu entrei meio que em desespero por conta disso. Mas as enfermeiras falaram que era extremamente normal, que era esperado também que isso acontecesse, porque o sangue vai secando e que era para que eu continuasse limpando, né? E eu ia limpando, mas mesmo assim
era difícil. Ficou muito, muito entupido. E aí, com uma semana, 8 dias, na verdade, eu voltei na médica pra tirar o curativo. Então, ela tirou todo aquele gesso, tirou os pontos aqui. Não vou nem mostrar a cicatriz, porque não tem cicatriz. Não dá pra ver, é extremamente imperceptível e não tem mesmo, não aparece a cicatriz. E aí, tirei os pontos, tudo bem. Daí ela colocou tipo um micropore aqui por cima na cor da pele. E eu tive que ficar mais 8 dias com esse curativo também. E aí ela falou que eu não poderia mexer na ponta, não poderia coçar, nenhum movimento que mexesse na ponta do nariz. Porque senão poderia dar alteração no resultado, poderia entortar o nariz. Tomar cuidado na hora de dormir de lado para acabar também não pegando a ponta, para ninguém bater, essas coisas. Fora isso, assim, super tranquilo. Que mais que eu tenho para falar para vocês? Bom, depois disso, depois dos 7 dias, eu tirei o outro curativo e aí que eu comecei a ver o resultado. E, gente, assim, impressionante. Eu era outra pessoa. Não mudei tanto assim de frente, mudei bastante de perfil. Mas pra mim, que já estava me sentindo mal com o nariz que eu tinha, tudo, pra mim, assim, foi maravilhoso. E aí, eu até me achei um pouco estranha logo que eu tirei o curativo. Parecia que eu tava com o nariz um pouquinho de porquinho, que ele tava bem empinadinho. Mas a doutora falou pra mim, é normal, ele não vai ficar empinado, depois ele vai descer. Então não se assuste com isso, porque eu falei pra ela, doutora, eu não quero o nariz empinado, né, muito pra cima. Ela falou, olha, no começo vai ficar, mas depois ele vai descer. E aí foi realmente isso que aconteceu. Depois, conforme foi passando o tempo, ele foi descendo. Com, no máximo, 10 dias, o inchaço, assim, do rosto, olhos, bochechas, tudo já tinha passado. O amarelo também, que ficou, também já tinha passado. Mas o nariz, ele ainda tava, né, inchado. Se eu tocasse nele, assim, eu sentia ele sensível. Na verdade, até hoje eu ainda sinto um pouco dele, assim, sensível. Mas nada demais. Sem dor, nem nada. Voltei a trabalhar com 2 semanas, super tranquilo, só que a atividade física ela me liberou depois de 1 mês. E aí, depois de mais ou menos, acho que uns 4, 5 meses que eu fiz a cirurgia, começou a me dar muita sinusite, muita sinusite. E aí o otorrino falou que por conta da cirurgia deve ter acumulado muita secreção nessa região e é o que estava causando essa sinusite, a ponto de eu pisar no chão e dar uma dor aqui assim na frente da cabeça horrível. Fiz tratamento de 45 dias espirrando remedinho 2 vezes à noite e pronto, fiquei super bem depois, não tive mais sinusite. Hoje, com quase 1 ano, né? Ela fala que o resultado demora de 8 meses a 1 ano pra gente ver. Eu tô me amando. Tá lindo, tá delicado, tá natural. Não parece que eu fiz cirurgia. Ninguém fala que eu fiz uma rinoplastia. E eu tô me amando cada vez que eu me olho no espelho. Assim, é muito bom. Então, assim, o que eu tenho pra falar pra quem tem vontade de fazer é que busque um médico que você sinta confiança. Sinta bastante confiança nesse médico, mas faça, porque a autoestima muda demais. Então, assim, o meu nariz ficou muito bonitinho, ficou do jeitinho que eu queria. De frente ele não mudou tanto, como eu disse, né, mas de lado tá maravilhoso. Não tenho, assim, nem o que falar. E aí, eu ainda tenho mais um retorno nela, eu fiz retorno durante o ano todo. Primeiro foi de toda semana, depois uma vez ao mês, aí a cada 3 meses, e aí agora em dezembro eu fiz a última, agora em março eu volto para fazer provavelmente a última, dela já me dá a alta. O porquê desses retornos? Porque como o nariz demora até 1 ano para ver resultado, então nesse 1 ano ele ainda pode mudar muito. O meu que eu notei, um lado ele ainda ele é um pouquinho maior do que o outro. Mas assim, não é coisa que me incomoda, perto do que era, tá maravilhoso. Eu não vou querer fazer retoque, né? Se eu quiser fazer retoque eu posso, mas não é uma coisa que me incomoda. Então não pretendo fazer o retoque só por conta disso. Pra mim ele tá ótimo, tá lindo. E aí é isso, por conta disso mesmo que a gente tem que fazer esses retornos, né? Mas assim, amei.
Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Fiquem bem tranquila, porque realmente não dói nada. O que realmente incomoda é esse congestionamento que forma durante a cirurgia, mas passa, né? Tudo tem que ter um pontinho ruim, mas passa muito rápido e aí é só felicidade. Um beijo, gente. Tchau, tchau.